sobre o Fernando Diniz, esse começo de trabalho dele no Cruzeiro. Queria que você compartilhasse a sua opinião sobre esses primeiros passos, principais problemas, pontos positivos. Como é que você avalia essas primeiras semanas de Diniz no Cruzeiro, hein, Beckler? Então, do que eu vi, eu não gostei ainda, mas eu acho que é normal não gostar. Fernando Diniz não é um técnico normal, por assim dizer, né? Ele é o diferente que tem hoje no Brasil. Eu gostaria muito mais dele pro ano que vem do que para agora. Ele é um técnico que transforma o time, que transforma os jogadores, e fazer isso numa reta final de temporada com muita coisa em jogo, eu acho ruim. Acho bastante melhor que ele tenha pré-temporada, que ele tenha um campeonato estadual para fazer esse tipo de coisa. Cruzeiro com o Fernando Diniz está recebendo média de 15 chutes por jogo. Vi contra o Libertad e vi contra o Vasco. Contra o Fluminense eu não consegui acompanhar, mas vendo as estatísticas depois é muito parecido, tanto que o Cruzeiro está recebendo muito mais finalizações que seus adversários. Acho a troca do Seabra normal. O time tinha desandado ali, realmente parecia que o time estava piorando, os números já eram bastante ruins, né, de uma vitória em 10 jogos, mas ainda não melhorou com o Fernando Diniz. Vamos ver se depois da parada da data FIFA alguma coisa melhora. Para mim, o desacerto que aconteceu no Cruzeiro foram as chegadas dos jogadores. A partir do momento que você mexe em meio time, que está muito bem durante o campeonato em andamento, e acho que mexe por uma determinação de cima, né? Assim, ficou bastante claro, teve um áudio que mostrava isso, que o dono do Cruzeiro mandava que os contratados tinham que jogar. Eu acho que a chance de ter um desacerto ali é muito normal, e o futebol brasileiro não te permite piscar, porque é tudo muito equilibrado. Todo jogo, seja contra os times de cima ou de baixo, são muito equilibrados, e você mexer em meio time traz consequências. Do Fernando Diniz, por enquanto, não tem a cara do Fernando Diniz e não tinha a cara que tinha antes. O Cruzeiro é um Frankenstein nessas primeiras semanas, nessas primeiras rodadas, o que é normal. Ele não é um técnico de choque, né? De chegar e rapidamente transformar o time, os jogadores, com um choque de motivação, de o que ele fala rapidamente entra na cabeça dos caras. E eu acho que talvez fosse o que o Cruzeiro mais precisasse, de alguém que mudasse pouco, mas que motivasse os jogadores, que trouxesse alguma coisa ali mais de fora de 4 linhas do que dentro, para melhorar o time. Pro ano que vem eu acho que vai bem. Para esse ano, vamos ver, essa parada da data FIFA é muito estratégica pro Cruzeiro tentar continuar brigando pelo G6 e vendo a Sul-Americana, né? A Sul-Americana, o Cruzeiro tá aí a 3 passos de um semi-paraíso. O Cruzeiro ganhar a Sul-Americana não é um paraíso, o Cruzeiro ganhar a Libertadores tem que ser, pelo tamanho e hierarquia que esse clube tem, mas o que tem para hoje, que tá em cima da mesa, é a Sul-Americana, então o Cruzeiro tem que pegar. Eu não tenho muita boa perspectiva para esse ano não, tá? O normal é que esse time, no início do ano, brigasse menos para não cair, como foi ano passado, que tivesse menos sustos, menos apavoros, como foi o ano passado, e que quem sabe beliscasse alguma coisa. É onde a gente tá. Esse time não correu risco nenhum, parece que ia brigar melhor do que tá brigando, mas tá brigando, e pode ser que belisque alguma coisa. Então a expectativa que existia, e no final das contas, onde essa estrada vai levar, eu acho que vai ser muito parecido com a leitura que se tinha inicialmente. Ô Ale, após a primeira amostra de trabalho aí do Fernando Diniz, esses primeiros jogos, e com essa ruptura destacada há pouco pelo Beckler, queria que você fizesse aquela avaliação de perspectiva que você tem, cara, quanto ao trabalho do Diniz, que a gente já tem conversado bastante sobre isso, mas o que você avalia como problema, o que você avalia como positivo? Eu tenho uma opinião meio parecida, né? A gente já conversava sobre isso aqui, de destacar que, beleza, o Diniz é um técnico que eu considero bom pro ano que vem. Para agora talvez seja uma ruptura exagerada e talvez isso possa causar problemas na minha visão. Como você enxerga, Lê? E tem uma situação também com relação ao Seabra, que assim, se você pegar a melhor partida do ano do Cruzeiro, para muita gente vai ser aquele 3-0 em cima do Botafogo, jogando lá no Rio, né? Naquele jogo, inclusive, você já tinha os reforços à disposição, a maioria deles, inclusive, atuou e bem, né? Eu tenho essa impressão, que foi o melhor jogo do Cruzeiro no ano. Então aí você tem 2 pontos importantes, porque realmente a chegada dos reforços abalou as estruturas do clube, você não tem a dúvida, porque a situação do Seabra é uma situação delicada, para um treinador jovem, principalmente. Porque os caras que estavam com ele desde o início do campeonato foram os caras que possibilitaram que ele continuasse treinador do Cruzeiro, não é? Porque, como a gente já sabia desde sempre, não era o preferido do Pedrinho, muito pelo contrário. Então, se o time não tivesse uma boa sequência, como teve, ele não seria mais o treinador, ele seria demitido, mas esses caras seguraram ele, né? E daqui a pouco chega uma turma boa de serviço, uma turma cara, uma turma com, assim, de um outro nível,
mas a maioria deles estava voltando de férias, estava inativo, estava longe da sua forma ideal, né? Mas ele estava se sentindo pressionado a colocar esses caras mesmo sem todos estarem bem e tirar os caras que segurou a onda para ele, segurou o BO para ele. Então é uma situação delicada, mas eu considero que o jogo contra o Botafogo foi o melhor jogo. E se você fizer um retrato um pouquinho mais recente, numa fase que não foi tão boa do Cruzeiro, contra o Libertad fora de casa, foi o melhor jogo do time nessa fase difícil. O jogo anterior ao da demissão do Seabra. Exatamente. Eu acho até que foi melhor do que, por exemplo, contra o Dragão, que ele ganhou de 3-1, e o Atlético Goianiense teve uma série de oportunidades. Então, se ele jogou bem contra o Libertad e ganhou fora de 2-0, e depois a gente viu que o time, embora não fosse bom, o time do Libertad não é bom, mas não é aquela baba toda, tanto que empatou aqui, quase ganhou no Mineirão, né? Já com o comando do Diniz. Então, assim, eu acho que evidentemente que ele tem motivos para mandar o Seabra embora. O principal deles é que ele é o dono do brinquedo. Esse é o principal. E segundo, que em algum momento ele teve muita dificuldade na administração desse elenco por esses motivos que eu citei. Tenho a impressão que esse pior momento, esse momento mais agudo de administração do elenco, ele já tinha ficado para trás, Cirilo. Tanto que alguns jogadores, inclusive, foram negociados, outros foram para o departamento médico, então deu uma esvaziada no elenco. E aí ele pode fazer as alterações com mais tranquilidade. Então acho que o pior já tinha passado para ele nesse sentido. Mas, é o que eu falei, vou falar uma coisa aqui impopular, eu não mandaria ele embora, mas entendo que o dono não gosta do estilo dele, já teve momentos em que ele tinha mais motivos para mandar embora, mas aí ele não tinha o treinador, né? Ele não tinha o nome. O Fernando Diniz resolveu aceitar e por isso que ele mandou embora o Seabra. Dito isso, eu tô com o Beckler nessa. Não tem um nome mais delicado pro meio da temporada, aliás, para a fase aguda da temporada, onde acontecem as coisas mais importantes do ano, que são fase decisiva da Sul-Americana e reta final do Campeonato Brasileiro. Não tem um momento mais delicado para você trocar qualquer treinador do futebol brasileiro pelo Diniz. Não tem. E aí esse é um debate que a gente teve, inclusive, que eu, o Simões, tínhamos a esperança, que é a única que morre nesse caso, que devido à experiência que ele teve na seleção, que é muito disso que o Beckler falou, né? De pouco tempo para passar muita informação. Os caras da seleção não jogavam o que eles jogavam no clube e que levaram eles a ser convocado, e também não jogavam o jogo do Diniz, que requer muito tempo. E ele fez, você defendia essa tese inclusive, ele fez exatamente a mesma coisa. Então a realidade é que o time que não estava tão bem, exceto esse jogo aí contra o Libertad, o time piorou. Você pegar aí o empate contra o Libertad em casa 1-1, o empate com o Vasco e a derrota pro Fluminense, o time piorou. Mas é um processo natural. O que você pode discutir é se vale a pena passar por esse processo nesse momento. E uma outra coisa que a gente também tem que levar em consideração, quanto tempo vai levar para esses jogadores assimilarem essas mudanças todas e se tem jogadores com essas características para fazer esse tipo de jogo. Porque não adianta eu querer impor o meu jogo se eu não tenho um jogador para fazer isso. E a gente cita aqui sempre os exemplos do Cássio, do Zé Ivaldo, enfim. Mas se você tem essas peças para fazer esse tipo de jogo, algumas escolhas que eu não faria, por exemplo, o Barreal foi pro banco, o João Marcelo foi pro banco. Por quê? Porque ele entende que os jogadores que ele colocou para jogar tem mais a característica do jogo dele, mesmo sendo menos eficientes, eu não estou falando que são ruins, mas menos eficientes, tem sido assim na temporada, do que os novos titulares. Mas essa é uma questão para a gente ver nos próximos capítulos, porque agora ele teve um tempinho, não é o ideal, mas teve um tempinho para trabalhar com os caras. Ô Simões, eu acho que dentro dessa discussão central relacionada ao Fernando Diniz, há 2 pontos relacionados aí à avaliação do profissional contratado. A primeira, a capacidade que talvez esse profissional deveria ter em se adaptar ao que ele tem nas mãos e ao cenário em que ele é inserido, porque ele foi inserido em um cenário
onde o Cruzeiro já está no meio de uma temporada, em um momento de crise técnica, mas mesmo em crise técnica, tendo que decidir competição daqui a pouquinho. E por outro lado, o cenário de quem contratou um profissional que talvez fosse previsível que essa história de ele tem que se adaptar, talvez não se encaixe tanto, né? É interessante, né? E o Beckler citou aí na fala dele a questão da Libertadores, né? E eu vejo assim, a Libertadores do ano que vem como uma coisa que seria extremamente positiva para o Cruzeiro nesse processo que ele vive desde a chegada do Pedrinho, do Alexandre Matos, né? E mudou o time de patamar, né? Mudou o time de patamar. E aí o desafio é muito grande, Cirilo. Por quê? O Cruzeiro tem duas frentes para conseguir essa vaga. Pode ser ou pelo Campeonato Brasileiro ou ganhando a Copa Sul-Americana, tá? As pessoas chamam até as Copas de o caminho mais curto para Libertadores, né? E para quem ganha realmente é o mais curto, né? Porque se joga muito menos. No Brasileirão, o Cruzeiro ia precisar aí de um aproveitamento próximo de 63%, 17 pontos em 27 para poder ter chance aí de ir para a pré-Libertadores, né? Para aquela fase preliminar da Copa Libertadores, para brigar ali no playoff, 2 playoffs para poder chegar à fase de grupos, né? Então, quer dizer, não é uma tarefa simples de ser alcançada nos 9 jogos finais. Marcar 17 pontos seriam aí 6 vitórias da 18, 5 vitórias e 2 empates. Então, é uma situação em que o Cruzeiro precisa de um desempenho bem razoável nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Só pra gente lembrar, 63% aproveitamento do Fortaleza, que é o terceiro colocado, tá? E na Copa, né, em que o Cruzeiro encara aí o Lanús como favorito, mais pela qualidade dos seus jogadores do que pelo momento, para poder fazer essa final de Assunção, né? O interessante é que o Beckler e o Alê destacaram esse fato, né? A gente tem treinador que é bombeiro. O Dorival Júnior, por exemplo, é um baita bombeiro, né? E eu acho que ele foi muito para a seleção brasileira por exercer com maestria a função de bombeiro dos 2 últimos clubes dele. Ele chega ao Flamengo e leva o Flamengo ao título das 2 Copas, Libertadores e do Brasil. Ele vai para o São Paulo e dá ao São Paulo o primeiro título de Copa do Brasil da história do Tricolor. Então eu acho que isso foi decisivo pro Dorival substituir o Fernando Diniz, que teve como dificuldade na seleção, onde ele tem a chance de escolher os jogadores, colocar em prática o seu estilo de jogo. A gente viu várias entrevistas de jogadores dizendo: o Diniz é muito bom treinador, mas requer tempo de colocar em prática como ele pensa o futebol. Embora até no Fluminense em 2022 ele tenha chegado no meio da temporada substituindo o Abel Braga, e o time foi terceiro colocado no Brasileirão, garantindo a vaga na Libertadores de 2023. Mas de toda forma é isso. Eu vejo o Fernando Diniz muito mais como uma aposta do Cruzeiro para 2025, assim como os contratados na janela de meio de ano, tá? O Cruzeiro já está formando a base para ano que vem qualificar ainda mais essa equipe. Só que eu acho também que seria muito importante para o projeto do Cruzeiro estar na Libertadores de 2025. E nesse momento, nesse início de trajetória do Fernando Diniz, isso está em risco, porque o time ainda não conseguiu evoluir em relação ao que era do Seabra, e olha que eu estou para dizer, até que em determinados pontos regrediu, tá? Teve essa parada da data FIFA, com certeza foi muito importante para o Fernando Diniz, só que aí ele já volta com 2 desafios e 2 decisões. O jogo do Bahia é um jogo de 6 pontos no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, no mínimo, ganha uma posição. Se o Cruzeiro ganha do Bahia, o Internacional perde o Grenal, tudo bem que é no Beira-Rio, mas é um Grenal. O Cruzeiro volta ao G6 e depois o jogo de ida contra o Lanús na semifinal da Copa Sul-Americana. Então vamos ver como que o time vai reagir, né? Mas o efeito imediato não aconteceu. Tem uma questão aí que assim, a gente fala como se a gente não tivesse no futebol brasileiro, né? Que é a questão do próximo ano, da próxima temporada. É muito difícil a gente afirmar que esse trabalho do Diniz é para ser a médio e longo prazo,
no futebol brasileiro que cai um treinador por rodada daí para mais, né? Então, quem me garante que se o Diniz não conseguir fazer o time jogar do jeito dele, e é a única maneira que a gente vai ver o Cruzeiro jogar ou tentar jogar daqui para frente, não conseguir os resultados, não conseguir esses objetivos aí que o Simões disse, quem me garante que ele vai ser o treinador em 2025? Ninguém garante. Ou se ele fracassar nessas duas frentes, o Pedrinho vai segurar ele pro ano que vem? Não me parece o perfil do Pedrinho como dirigente, não. Por muito menos, ele mandou o Seabra embora não fosse o treinador da preferência dele, né, Beckler? Não, claro, e numa dessa, se o Fernando Diniz chega pra ir embora depois de 3 meses, a gente tem que começar a escalar pra cima, né? Pra quem que a gente vai cobrar. Porque tudo bem, o Seabra era o técnico da gestão do Ronaldo ainda. Os reforços chegaram agora. O time que estava indo bem era o time do Ronaldo, né? Eram jogadores contratados pela gestão anterior, o técnico da gestão anterior, que surpreendeu no primeiro turno e foi muito bem. Se chegam os jogadores de Pedro Lourenço e Alexandre Matos, se chega o técnico de Pedro Lourenço e Alexandre Matos e não dá certo, então a culpa talvez não seja dos jogadores e dos técnicos e de quem está montando esse elenco. Então, daqui a pouco, se esse time não vai bem, se esse time não classifica, e se a decisão é mandar o Fernando Diniz embora, quem contrata um técnico e esse técnico não vai bem, também é responsável por isso. Então a torcida também tem que entender, e eu acho que tem que cobrar depois, caso essas coisas aconteçam, de quem merece ser cobrado por fazer esse tipo de aposta e depois desfazer esse tipo de aposta.